verão está chegando, a radiação solar fica mais intensa. E quais os cuidados que devemos ter, além da proteção da pele, para evitar o envelhecimento? E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o cirurgião plástico Rodrigo Aquiles. Quais os fatores que provocam ou que aceleram a flacidez no rosto, doutor? Bom, a primeira coisa é a genética, né? Então, tem gente que nasce com sorte, tem gente que nasce com não tanta sorte assim. Mas as coisas que a gente pode evitar, né? A primeira coisa mais importante é o sol, né? O sol é o que mais destrói a pele. Em segundo lugar vem o tabagismo, né? Que é o cigarro, né? Os exercícios de impacto, né? Que são principalmente as corridas, né? Os traumas maiores, onde você acaba distendendo os ligamentos da face. E também a nutrição tem um fator muito importante, né, com essa parte de reposição de proteína, porque a gente precisa entender que o colágeno é uma proteína e para ele ser formado, para ele ser restaurado, a gente precisa ter essa ingestão, né? Agora tem uma fase da mulher que é a menopausa, que nesta fase, essa flacidez, ela pode aumentar, acelera a flacidez? Pode, acaba diminuindo um pouquinho a absorção de proteína e acaba acontecendo um monte de mudanças hormonais que acaba prejudicando a deposição do colágeno na pele. Então isso é uma coisa importante da gente entender. Outro fato importante é dos pacientes veganos, por exemplo, que não comem proteína, ou os pacientes que são submetidos a cirurgias bariátricas, onde tem uma absorção menor de proteína. Esses pacientes eles precisam repor, né, essa proteína através da parte externa, né, de suplementos para poder equilibrar ali a produção de colágeno que vai perdendo. E quais os tratamentos que existem hoje, então, para amenizar essa flacidez ou até mesmo combater a flacidez? Então, o que a gente precisa entender é que não é porque a gente está comendo colágeno, é que o colágeno vai ser absorvido e vai ser depositado na pele onde a gente quer. Não é assim. Para que o colágeno seja formado, a gente precisa de um estímulo, né? Esse estímulo pode ser através de laser, através de algum outro tipo de agressão, como algumas tecnologias, né? Ou pode ser através dos bioestimuladores, que são produtos que são colocados na pele com a intenção de estimular a produção de colágeno de elastina naquela região. Então, você precisa, além do consumo, você precisa de um estímulo para que aquilo aconteça. Agora, nós estamos no verão, é uma época em que se costuma fazer cirurgias plásticas, principalmente no rosto, para amenizar essas flacidez, para tirar essas flacidez? Para quem gosta de sol, não, né? Eu acho que para quem gosta de sol, depois de uma cirurgia plástica facial, ela vai precisar aí de uns 2 meses, pelo menos, sem sol. Completamente. Mas os tratamentos estéticos, os tratamentos cosmiátricos, eles podem e devem ser feitos, né? Principalmente porque vai entrar ali uma fase onde a paciente vai tomar bastante sol, vai ser bem machucada, então a gente precisa proteger essa paciente e compensar os danos que o sol vai causar nesse verão, entendeu? E o protetor solar, ele pode prevenir a flacidez, ou seja, esse envelhecimento precoce? Com certeza, né? O fator de proteção de pele, ele acaba bloqueando os raios solares, então acaba diminuindo a concentração de radicais livres, o que acaba envelhecendo a gente muito rápido. Então, assim, só que a gente precisa entender que não é porque a gente está com protetor solar que a gente pode se expor ao sol, porque o protetor solar, ele tem uma porcentagem de proteção. Então, a paciente que usa protetor solar acaba tendo um dano maior porque ela se expõe muito ao sol. Então a gente precisa usar o protetor solar, se expor menos ao sol para que a gente consiga diminuir os danos causados pelo sol. E fator de proteção? O máximo possível, 300 que não tem, mas assim, quanto maior é o fator de proteção solar, mais tempo você precisa sem reaplicar o protetor, né? Então, se você usa um protetor de 30, por exemplo, você precisa reaplicar esse protetor a cada hora e meia. Então, quando você usa um protetor solar de 100, você aí pode ficar umas 2, 3 horas sem aplicar o protetor solar. Agora, qual que é a área do rosto mais suscetível à flacidez?
As pálpebras, né? Acho que as pálpebras é a primeira coisa que envelhece, é a primeira coisa que a gente trata, seguida do pescoço, né? Então, são as duas coisas que mais começam a incomodar os pacientes. E aí acaba acontecendo da pele perder volume, e aí além da flacidez, e o rosto vai escorregando para baixo e para frente, aumentando os sulcos, né? E formando o jaws, que esse bulldogzinho que as pacientes se queixam bastante. Agora, a pessoa que se submete à cirurgia plástica tem condições de reparar tudo isso? Na verdade, são duas coisas diferentes. A primeira coisa é você restaurar a pele e a segunda coisa é você tirar o excesso de pele. São duas coisas diferentes. Então, assim, o tratamento clínico envolve a parte cosmiátrica, que são os cremes, que são os bioestimuladores, que são os lasers, os aparelhos e tal. A cirurgia, ela é feita quando a gente tem um excesso de pele, coisa que não vai ser tirada na parte de cosmiatria. Então, assim, se a paciente tem um excesso de pele, só dá para resolver isso retirando o excesso de pele. Não dá para a gente achar que determinados aparelhos ou determinados bioestimuladores vão tratar um excesso de pele ali de 3, 4 centímetros de cada lado de excesso de pele. Não vai. Bom, e normalmente, que idade que já começam a ser usados esses aparelhos, esses lasers? Que idade, mais ou menos, já é recomendado até para prevenir essa flacidez um pouco maior, desse excesso todo de pele? Com esse aumento da tecnologia, não só da parte dos aparelhos, mas principalmente dos produtos que a gente usa, a gente hoje está recebendo pessoas com idade muito mais baixa do que a gente costumava fazer, com a ideia de prevenção, né? Então, as pessoas estão se prevenindo contra o envelhecimento, que é uma coisa muito mais interessante do que você tratar o envelhecimento e você prevenir ele, né? Então, hoje as pessoas estão procurando cada vez mais cedo os bioestimuladores, por exemplo, ou alguma tecnologia para evitar que aconteça o dano, entendeu? Para evitar com que a paciente comece a parecer mais velha mais cedo. A gente tem um caso, olha só, de uma pessoa com 45 anos, né, que é a Jaqueline, que ela tinha algumas manchas na pele e também um pouco de flacidez. Sim. E aí, como foi essa mudança? Como foi a mudança do quadro dela? Então, a primeira coisa que a gente vê é que o rosto estava escorregando para baixo e para frente, como a gente estava discutindo agora, né? É justamente numa idade em que a mulher já está começando a passar pela menopausa. Sim. Nesse caso, nitidamente, ela precisava de tirar o excesso de pele. Onde a gente perde a linha da mandíbula, né, e o rosto nitidamente está escorregando para baixo e para frente. Depois da cirurgia, essa é uma foto de 15 dias depois da cirurgia, mostrou que o rosto já foi tudo para cima. Então, os volumes de gordura voltaram para o lugar normal e a gente voltou a ter o contorno da mandíbula. Só que o que é importante não é isso. O importante é o seguinte, isso aqui são 4 anos depois dessa cirurgia. Então, se a gente não fizer nada clinicamente, o rosto volta a perder a forma. Volta a ter um pouco de flacidez, volta a perder o contorno de mandíbula, volta a perder volume. E aí é onde, mesmo estando já bem melhor do que estava antes, mas mesmo assim a gente já começa a perder resultado. E aí que está a parte da cosmiatria. Então, quando a gente pega a paciente desse jeito aqui, a gente trata ela, então a gente pôs preenchimento, laser de CO2 fracionado, bioestimuladores, e a gente consegue devolver para ela volume, qualidade de pele, a estruturação. Se a gente perceber a parte lateral, voltou ao ângulo da mandíbula, tudo como era depois da cirurgia. Só com aparelho. Só com tratamentos. Aqui a gente está falando de preenchimento, de laser de CO2 e de bioestimuladores. Nesse caso, a gente usou o Profile, que é um estimulador que trata todas as camadas da pele. Então, muita gente acredita que não precisa fazer cirurgia e só dá para fazer o procedimento clínico, que é a cosmiatria. Não é verdade. E outro grupo de pacientes acha que, já porque fez a cirurgia, acha que não vai precisar da cosmiatria. Então, assim, a cosmiatria está inserida num tratamento de prevenção de envelhecimento de uma forma importantíssima, tanto antes quanto depois da cirurgia. Então, isso é importante para todo mundo ver. Então, a ideia não é mostrar pré e pós-operatório aqui. A ideia é mostrar que é necessário um tratamento clínico associado a uma cirurgia para que a gente tenha uma manutenção desse resultado. Essa é o caminho que a gente precisa seguir para manter uma paciente bonita desse jeito. Perfeito. É um resultado em conjunto,
né? É uma série de fatores aí que levam a essa beleza facial, né? E é o que todo mundo busca, né? Sim, exatamente. Aí você vê, a gente tem uma foto dela, assim, a foto de logo depois da cirurgia, 15 dias depois, e a foto agora. Então a gente tem uma naturalidade muito maior agora do que ela tinha depois da cirurgia. Isso aqui a gente conseguiu com a cosmetria, associado à cirurgia. Então, essa é a grande arma da cirurgia plástica. A gente pode avaliar se a gente precisa operar paciente ou se a gente não precisa. A cirurgia, tudo que foi feito no meu rosto, eu achei maravilhoso. Melhorou a qualidade da minha pele. Lógico que eu ainda continuo com tratamento de laser de CO2, bioestimulador, botox. Não adianta só a cirurgia. Eu acho que um tratamento pós-cirúrgico, cuidado da pele é muito importante. Qual que é a frequência dessa manutenção? Aí eu faço laser de CO2 3 vezes no ano, depende. De acordo com o que o Rodrigo acha melhor para estar fazendo, a gente procura fazer, no meu caso, eu procuro fazer 3 vezes no ano. Como que você sente sua pele hoje, por exemplo? Parece uma pele de adolescente. Melhorou bastante, porque antes da cirurgia eu tinha uma pele bem manchada, né? Por causa do melasma, tudo. E por causa dos tratamentos que eu faço, eles deu uma boa melhorada, uma boa sumida nessas manchas. Realmente, a gente não percebe mancha mais na sua pele. Uhum, por causa do tratamento que a gente faz todo ano. Nossa, você pretende continuar? Porque realmente não traz nenhum efeito contrário, né? Não, no meu caso, não. Né? Então, cada paciente tem que ser avaliado de acordo com a pele de cada um. Então, no meu caso, o resultado está sendo muito bom.